Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando a todos nesta noite, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Que tempo bom, né? Esse tempo de nós estarmos agindo aí diante do Senhor em busca do seu sagrado nome, em busca de estar orando, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. O Senhor tem cuidado de nós e as suas maravilhas são as causas de nós não sermos consumidos, né? As misericórdias do Senhor. Então vamos estar buscando o Senhor aí através da oração, através da leitura bíblica, que possamos estar aí em nome de Jesus Cristo, nos fortalecendo no nosso Senhor e Salvador. Amém? Glórias a Deus. Maravilha. Nós estamos aí na programação Socorro de Deus. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar aí fazendo a leitura bíblica e eu quero te convidar para nós estarmos aí falando com o nosso Deus, nos debruçando sobre a sua palavra, né, através da leitura. Então nós vamos estar lendo aí, Marcos capítulo 4, 2 Samuel capítulo 9 ao capítulo 12, Daniel 5 e 6. Amém? Então que seja assim um tempo aí de nós estarmos crescendo diante do Senhor. Amém? Então quero orar antes disso. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de o Senhor estar brilhantando, ó Pai, a nossa noite, ó Pai, cuidando de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sido tudo em todos. Nós somos muito gratos, ó Pai, pelas tuas mãos potentes, pelo teu grande amor. Então, cuida de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos então em Marcos capítulo 4. Eu quero contigo fazer menção da palavra do Senhor. Amém? Marcos capítulo 4. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor é bom. Diz assim: e entrou outra vez e começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e se assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E uma produziu a 30, outra a 60 e outra a 100 vezes. Aleluia! E disse-lhes: quem tem ouvido, aleluia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam com ele, os que estavam junto dele com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, porque não se porque não se convertam e lhes sejam perdoados seus pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola?
Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra, e o que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma que os recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporões. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que receberam a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto, a 30, outra a 60 e outra a 100. E um disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou abaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador, porque não se há coberto, porque nada se há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada que se faz para ficar em oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos, ouça, aleluia, e disse-lhes: atendei ao que ides e ouvir, com a medida com que medirdes vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis, porque ao que tem se-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que se assemelhamo-nos o reino de Deus. Lerei novamente o versículo 30. E dizia: aqui assemelhamos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é o menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima dos barcos, de maneira que já enchia, e ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Amém? Glórias a Deus. Que paz maravilhosa essa que Deus tem nos dado, que excede a todo entendimento. Amém?
eu quero contigo estar indo em 2 Samuel. Nós vamos fazer menção do livro de 2 Samuel também. Eu quero te convidar. Nós vamos começar no capítulo 9 até o capítulo 12. Capítulo 9 até o capítulo 12. Amém? Glórias a Deus. E disse Davi: ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Perdão. Ao que mandou o rei, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou-se, e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei para contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai. Restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então inclinou e disse: quem és teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao Senhor: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Quero convidá-los também para nós estarmos indo ao capítulo 10 de 2 Samuel. Amém? Capítulo 10 de 2 Samuel. Josinaldo, Deus te abençoe. Lucimar Guarani, Deus abençoe os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de vocês. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Anaás, como seu pai usou de benevolência para comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes raspou a metade da barba, e lhes cortou a metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Então isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos
estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba. Então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram os ciros de Bet-Reob e os ciros de Zobá, 20.000 homens de pé, e do rei de Maacá 1.000 homens, dos homens de Tobi 12.000 homens. E enviando Davi, aleluia, e ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os ciros de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maacá estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou-os em linha contra os ciros, e o restante do povo entregou nas mãos de Abisai, seu irmão, o qual formou a linha contra os filhos de Amon, e disse os ciros: forem mais forte do que eu, tu virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, esforçando-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que com ele estava a peleja contra os ciros e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os ciros fugiram também, eles fugiram e diante de Abisai. E entraram na cidade, e voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os ciros que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se, e mandou Adadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã, e Azabaque, capitão do exército de Adadezer, marchava diante dele. Do que informado Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios homens de 700 carros e 40.000 homens da cavalaria. Feriu também Zobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, os reis, aleluia, todos os reis servos de Adadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e serviram, e temeram os sírios, aleluia, e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também nós estarmos indo ao capítulo 11 aqui de 2 Samuel. Vamos estar fazendo menção do capítulo 11 de 2 Samuel. Amém? E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos e todo o Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu.
E Joabe enviou Urias. E vindo Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe e como estava o povo, como ia à guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa, lava-te os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então Davi, aleluia, disse Davi a Urias: não vês tu de uma jornada? Porque não descestes à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficaram em tendas, e Joabe, meu senhor, e seus servos, os servos do meu senhor, estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte, e Davi convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na cama com os seus servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe, aleluia, por mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente de maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que sejas ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja, e deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja. E sucedendo que o rei se encolarizou e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubessete? Não lançou uma flecha, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que o Joabe o enviara a dizer. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos teus servos, ó rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça mal isto aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota. Esforça-te tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou o seu senhor. Aleluia. E passando o luto, enviou a Davi e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E deu-lhe à luz a um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja abençoando aí. Francisco também, Josias Costas, Neia Costa, Deus esteja abençoando aí.
Deus esteja aí operando em nome de Jesus. Aí, Ivão, seja bem-vindo também, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Eu quero contigo, nós estarmos indo aí ao capítulo 12 de 2 Samuel. Amém? Capítulo 12, que diz assim: o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, dormia em seu regaço e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: viva o Senhor, que é digno de morte, e o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e a casa de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias o heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se aparte a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto como este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Pois lhe diremos que a criança está morta, porque mais lhe afligiria. Viu, pois, Davi que seu servo falava baixo, e entendeu que Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi levantou-se da terra e se lavou e se ungiu e mudou de roupa e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu.
E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e viverá a criança. Porém, agora que está morta, porque jejuaria eu? Poderia fazê-la voltar? Eu iria a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela a mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gegedias, por amor do Senhor. Ou pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, disse: pelejai contra Rabá, ou melhor dizendo, pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante de teu povo acerca da cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então juntou Davi todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e diante da cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, o pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro os faz, ou melhor dizendo, os fez passar por forno de tijolos, e assim fez todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo, aleluia, a Jerusalém. Glórias a Deus. Magnífico é o nosso Deus, né? Ele é tremendo. Então quero também te convidar a nós estarmos indo a Daniel capítulo 5 e também capítulo 6 de Daniel. Eu quero te convidar para a gente fazer menção dessa palavra também, que é tão preciosa, né? Daniel, vamos ao livro de Daniel, maravilhoso é o Senhor. Daniel capítulo 5 e capítulo 6 de Daniel. Faremos menção dessa palavra, 5 e 6. Vai dizer assim: o rei, aleluia, Belsazar, deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes e suas mulheres e concubinas, e beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata e de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de um homem, e escreviam defronte do castiçal, na caidura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um no outro. E gritou o rei com força:
que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei, dizendo aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esse escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e trará sobre, aleluia, vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Aleluia, glórias a Deus, o Senhor é bom. Versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressalto. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem, no qual há o Espírito dos deuses santos. E nos dias de teu pai se achou nele inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Portanto, se achou neste Daniel um espírito excelente e conhecimento, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e falou o rei, dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá, tendo ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem este escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a sua interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido a dizer de ti que podes, aleluia, dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terás cadeias de ouro ao pescoço, e no teu reino, aleluia, no teu pescoço, e no reino serás o terceiro governador. Amém? Glórias a Deus. O terceiro governante. Versículo 17. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, a quem queria conservar com vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real, e passou dele a sua angústia, e foi tirado de dentre os homens, dentre os filhos dos homens, e o seu coração
foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva, como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que se conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio do seu reino e o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre este reino. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração diante, aleluia. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Versículo 23. E tu levantaste contra o Senhor do céu, e foram trazidos à tua presença os vasos da casa, aleluia, de Deus. E tu, e teus senhores, e tuas mulheres, e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores a outros deuses de prata, de ouro e de bronze, de ferro, de madeira e de pedras, que não veem, não ouvem, não sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, e de que quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviado aquela, aleluia, então dele foi enviado aquela parte da mão que escreveu este escrito. Estes, pois, é o escrito que escreveu Mene, Mene, Tekel, Upharsin. E a sua interpretação, esta é: Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então mandou Belsazar que viesse a Daniel, aleluia, que vestisse a Daniel de púrpura e que, aleluia, glórias a Deus, lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é maravilhosíssimo e nós só temos a agradecer ao nosso Deus. Capítulo 6 também de Daniel, eu quero contigo fazer menção desse capítulo 6. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que tivessem sobre todo o seu reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães, os príncipes, os conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição ou qualquer Deus ou a qualquer homem
e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, confirma a proibição e ensina o edito para que não seja mudado conforme a lei dos medos, dos persas, que não se pode revogar. Aleluia, glórias a Deus, o maravilhoso Deus. Versículo 9. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e orava no seu quarto, janelas abertas ao lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando, aleluia, diante de Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem, se fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado à cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos, dos persas, que não se pode revogar. Então responderam o rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs no seu coração livrá-lo. Até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é dos medos, dos persas, que não, aleluia, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com o seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse semelhante, aleluia, a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de músicas, e fugiu, aleluia, dele o seu sono. E pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-vos-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha te podido livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não, aleluia, me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito. Então o rei muito se alegrou em si, aleluia, em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Senhor. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles e seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles
e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram sobre toda a terra: paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio, porque não, aleluia, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. Aleluia, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará e não tem fim. Foi salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu, na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no seu reinado, aleluia, e no reinado de Ciro. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando meus irmãos, Pai Santo, Pai querido, amado, em nome de Jesus. É muito bom, Senhor Deus, ler a Tua palavra, é muito bom, Senhor Deus, estar juntinho a Ti. Nós Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Continua, Senhor Deus, nos lavando, remindo, transformando, que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém. Eu agradeço aos meus amados irmãos e irmãs. Nós já passamos aí de 1.200 pessoas. Que Deus esteja aí confirmando, né, na vida de cada um de vocês esse ministério, essa bênção, que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, crescer diante do Senhor. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.